Olá, bom dia, pessoal. Mais um dia aqui. É domingo hoje, né? Graças a Deus. É o domingo, né? Que todo mundo às vezes sai para a igreja e tal. Mas estamos aqui, pessoal, para gravar mais um estudo aí de que pra gente pensar, elevar nossa consciência, crescer no entendimento, para que podemos nossa energia ser elevada, tanto no nosso corpo como no nosso espírito, né, pessoal? A gente precisa entender, pessoal. Eu tenho que falar uma coisa aqui séria, porque eu venho falando nos meus vídeos aí, como é que se diz? Diariamente que eu gravo meus vídeos, eu tenho falado isso, né? Que a gente não é o corpo, pessoal. Não é o corpo. Pode colocar isso na sua consciência, na sua mente, porque a gente não é o corpo. A gente é uma consciência, tem um espírito que está habitando, que é esse que dá a vida ao corpo. Ele que tem a energia, ele que tem a vida ali, consciência, que não morre. Você não morre. Você é a consciência, então não morre. Quem morre é o quê? É o corpo. Você deixa a sua consciência, o espírito, deixa o corpo. Mas você pode ter outro corpo? Pode. Entende? É isso que não queriam passar aí, principalmente a igreja predominante aí que predomina, né? As cabeças das pessoas, que as pessoas seguem, tentar esconder isso da humanidade, sabe? Mas, graças a Deus, tem outros grupos que pensam assim, dessa forma. Não pensa como a igreja predominante, entende? Então, essa é uma coisa. Por que eu estou falando isso, pessoal? A minha filha, né, a mais velha, ela tem até uma filhinha. Ela veio aqui que ela estava assistindo meus vídeos, né? Ela veio aqui para me contar que meu pai, eu estava assim deitada, mas eu me via lá na cama deitada e eu estava assim andando na casa, mas eu via lá minha outra casa. Entende, pessoal? Ela falando para a vida, o que é isso, tal, eu fiquei assustada, tal, fiquei com medo assim. Eu digo, você tá vendo, pessoal? Quem assiste meu vídeo vai ter saída do corpo. Ela não sabe o que é aquilo. Mas eu expliquei a ela, é uma saída do corpo que você teve. Lúcida, você saiu lúcida. Porque às vezes você saía, como é que se diz? Não vendo nada, não vendo assim o mundo espiritual, nem aqui na hora que você saía. Entende? Mas por que que abriu a visão dela? O que é que abriu? Porque ela está escutando meus vídeos, são assuntos espirituais que está elevando a consciência dela. Tudo que ela tá ouvindo está sendo armazenado na consciência dela. Então, se você vem aqui e assiste meus vídeos diariamente, está sendo armazenado. Então, vai ser aberto o seu terceiro olho. É o que os espiritualistas falam. É a visão do mundo espiritual. Então, quando você vai sair do corpo, você vai sair vendo. Entende? Por isso que acontece, é por isso que eu digo que a gente tem que
elevar, estudar, que elevar a nossa consciência. E também para ter informação sobre isso, para não ter medo. Porque isso é natural que acontece com a gente. Mas só que esconderam e por causa de tentar esconder, até os alimentos, coisas, águas são contaminadas para atingir a nossa glândula pineal, que tem a ver com a abertura desse terceiro olho. Entende, pessoal? Para que a gente não tivesse esse trânsito dessas duas realidades. A realidade aqui física e a realidade espiritual. Foi por isso que o plano da Matrix, para fazer isso, para que você não tivesse esse trânsito. Mas pessoas agora estão tendo, graças à espiritualidade, está trabalhando, né? Tem até gente me imitando aí, falando o meu bordão, a espiritualidade está trabalhando. Eu vi que tem até YouTube aí que tá falando esse bordão, né? O meu bordão. Então, ela aconteceu isso e ela veio me contar aqui. Aí, ai meu pai, eu fiquei com medo assim e tal. Eu digo, não, é normal, pode ficar normal, porque você é espírito. Você é um espírito. Você não é esse corpo aí. Então, a sua verdadeira pessoa saiu para o mundo verdadeiro, da onde ele veio, que é o mundo espiritual. Seu corpo ficou lá descansando. Que coisa, né? É isso. É isso que eu estou tentando passar para as pessoas. Algumas pessoas já que assistem meu vídeo já entendeu isso, sabe? É difícil entender assim a primeira vez, porque a gente vem acostumado de que a gente é esse corpo. A gente acha que só começou a existir agora quando ganhou esse corpo, saiu da barriga da sua mãe, sabe? É isso que a maioria das pessoas pensa. Então, às vezes, quando ela tem uma saída do corpo assim lúcida, vendo tudo, ela toma um susto mesmo. Não é fácil. E aí é preciso agora controlar as emoções para que, como é que se diz? Você esteja controlado emocionalmente no mundo espiritual. Porque você vai ver coisas lá, sabe? Então tem que ter esse controle das emoções que é nossa alma, entende? Então é treinar isso. Agora é só treinar isso. Mas treinar que isso é normal, que você vai ter que transitar entre a 3D e a 4D, que é o mundo espiritual. Entende? Porque a gente é do mundo espiritual. Entende? E isso, religiões não ensinam. Não vai, por isso que tem muita gente aqui que é de outra religião, estão vindo aqui assistir meus vídeos. Que eu dou essas explicações. E eles nunca tinham ouvido essas explicações, e às vezes deve ter acontecido coisa com eles como essa, sabe? Saída do corpo, sonho lúcido, sabe, ter uma visão assim de alguma coisa, sabe? Então, eles vêm aqui porque eu estou passando essas informações. E estou usando a Bíblia também, estou mostrando que existe essas coisas na Bíblia. Já tinha acontecido essas coisas com os discípulos, com os servos de Deus, né? Que a Bíblia fala. Já tinha acontecido isso. Mas isso às vezes são ocultados, são falados de outra forma nesse meio religioso, nesse meio desses grupos que tem, vários grupos, né? São ocultados isso. Às vezes um porque não entende, outras vezes porque não quer falar sobre essas coisas. Porque vem de um meio mais espiritualista, uma linha, eles aí não querem falar sobre essas coisas. Mas essas coisas estão acontecendo com todas as pessoas. Até gente evangélica aí está saindo do corpo. Entende, pessoal? Eu queria dar essa introdução, né?
falar sobre essas coisas, porque eu sei que tem pessoas entrando aí novas também, e tem pessoas que ainda não entendem essas coisas, entende? Mas precisa se aprofundar, estudar. E aí, uma uma coisa que você tem que fazer é assistir meus vídeos aqui. Diariamente eu estou explicando sobre essas coisas, estou mostrando aqui na Bíblia, usando várias coisas para a gente estar estudando junto, estamos crescendo a nossa consciência junto. Então, estude junto comigo, vamos crescendo, meditando, né? Sempre as irmãs meditam também aqui e tal. Eu aconselho as irmãs a meditar. Sabe? Você vai ter uma linkagem com a espiritualidade, a minha energia vai passando e você vai cada dia se linkando com a espiritualidade e vai explicando isso. Por quê, pessoal? Eu sempre falo, eu não estou aqui para lhe ensinar isso. Eu só estou passando a informação que é uma informação que a sua consciência já sabe. Você já viu eu falar isso no outro vídeo? É uma informação que eu estou clareando a sua consciência, porque a sua consciência, o que é que aconteceu? Aconteceu um apagão, aconteceu o véu do esquecimento. Então o que? É preciso, quando eu estou relembrando aqui essas coisas, você começa na sua consciência, no seu íntimo. É verdade. Por isso que tem pessoas que ficam parando assim, ó, no meu vídeo. É isso mesmo. Sente tocar no coração. Por quê? Por que, que ela sente tocar no coração? Por quê? É uma coisa que eu estou falando à toa? Não, é uma verdade que já está na consciência dela. Já está no íntimo dela, já tem essa informação lá. Agora só vai o quê? Quando ela ouvir falando, vai o quê? Ressonar dentro dela. E quando ressona dentro dela, ali é a verdade, é a sua verdade. Entende? Entende agora? É isso que tem que fazer. E eu estou vendo aqui que tem pessoas de grupos religiosos que estão sentindo essas coisas quando me ouvem. Por quê? E ela disse que quando ouvia lá o pastor dela, o líder, não sei o quê, o padre, o bispo, ela não sentia essa ressonância. O que é isso? O que é que está acontecendo? Entende? Então, pessoal, é isso. Vai abrir o terceiro olho. E é hoje o tema que eu vou falar. O que é esse terceiro olho? O que é que e falam tanto do terceiro olho? É o que vamos estudar agora. Essa coisa, eu vou explicar a você sobre essas situações. Entende? Porque é uma informação que já está lá na sua consciência. Precisa relembrar o quê? É isso, é a gente lendo e eu vou pautando aqui sobre, como é que se diz? Os detalhes aqui que eu vou detalhando aqui para vocês, tá certo? Então, a primeira pergunta tão simples que a gente faz é o quê? O que é o terceiro olho? O que é isso aí? Terceiro olho. Tem gente que tá pensando que até é o negócio de baixo, né? Lá de trás do terceiro olho. Tem muitas pessoas que ficam pensando, pensando até besteira, pessoal. Fica pensando que é lá. Mas não é, vamos ver aqui o que é que os espiritualistas, a maioria daqueles que tem essa visão pensa, né? O que é isso? O que é que eles explicam sobre isso? E aí depois vamos ver se a Bíblia também fala sobre isso. Entende? Vamos ver se será que a Bíblia fala sobre isso? Vocês que são evangélicos aí, que vai para grupo evangélico, né? Tá pensando, não, isso aí é coisa
espiritualista lá, coisas, né? Vamos ver se é isso mesmo. Então, o que ele fala? O que é o terceiro olho? Aí ele fala: terceiro olho é também conhecido como a jana, como o sexto chakra, situado-se no ponto entre a sobrancelha, é aqui, né? É aqui, entre as duas sobrancelhas, no meio. Então é aqui, é por isso que às vezes aparece o desenho com o olho aqui, mas aquilo ali é só como é que se diz? Para dar uma comparação para as pessoas entenderem. Situa-se no ponto entre as sobrancelhas, conhecido como terceiro olho, aí, ó. Mas na tradição hinduísta, e está ligado à capacidade e à percepção sutil. Quando bem desenvolvido, pode indicar um sensitivo de alto grau. Entende? Então ele fala que o quê? Esse terceiro olho, ele é conhecido como o sexto chakra, que é o sexto sentido, né? Como alguns falam, é o sexto sentido, mas é o chakra que a gente tem, que eles, na tradição lá hinduísta, eles chamam a jana, que é entre, aqui ele fala que é entre as duas sobrancelhas, a sobrancelha então tá no meio, né? Que ele diz que é um terceiro olho que a gente tem aqui, sabe? Ele diz, está ligado à capacidade de percepção sutil. Então, ele vai ter percepção que do mundo espiritual, do mundo sutil, que os nossos olhos normais não vê, os olhos normais não vê, o olho espiritual vê. Então, ele está falando de um olho que vê o mundo espiritual, entende? Ele aí fala, quando bem desenvolvido, a pessoa vai praticando, né, as coisas espirituais, indica um sensitivo de alto grau. Então é uma pessoa que vai ter visão, vai ter saída do corpo, vai, sabe? É uma pessoa de um alto grau, ele é um sensitivo, né? Enfraquecido aponta para um certo primitivo psicomental ou um aspecto físico para tumores e craniano. Isso é cientificamente, ele fala que acontece uma queimação, eles falam que isso é um quê? Uma coisa, às vezes, psicomental, é um aspecto físico, né? Ele fala que mais. Acredita-se que a glândula pineal, localizada no centro do cérebro, no meio da testa, tem a relação com tais capacidades intuitiva e percepção sutil. Você está vendo? Então, o que é que eu falei? A glândula pineal. Ela está lá no centro do cérebro, é um órgão tão pequeno, mas que ele diz que tem relação com com a abertura desse terceiro olho, porque é que vem de lá do, como é que se diz? Dessa glândula. Então, pessoal, por isso que o quê? Os nossos alimentos são envenenados, a nossa água, o fru, eles colocam o fru, tem na pasta, sabe? Isso tudo suja a nossa glândula pineal. E aonde a gente vai ter dificuldade de ter essa ligação com o mundo espiritual, de ver o mundo espiritual. E é por isso que muitas pessoas estão cegas aí, não, estão dormindo ainda espiritualmente, né? Por causa disso. É o que ele fala aqui. Ele fala assim, mas essa glândula possui
semelhança com o globo ocular. Aí, ó, o globo ocular, que é o da testa, né? Ambos possuem membranas cristalinas e receptores de cor. Se há uma abertura do terceiro olho, a pessoa pode trazer muito foco e concentração para a pessoa. Então, quando é um sinal de quando uma pessoa abriu o terceiro olho, ela se torna uma pessoa centrada. Por quê? Ela está vendo as coisas, não só vendo nesse mundo, mas no mundo espiritual também. Então ela se torna uma pessoa mais centrada, dá equilíbrio a ela, entende? Aí ele fala aqui mais, o terceiro olho tem uma função maior na vida do ser humano do que espiritualidade. Ela não é só para espiritualidade, é para organizar também a vida secular, né? O terceiro olho também pode ajudar na vida material. Aí, ó. Então, ele não vai só para você ver lá os espíritos, sabe? Não, é para organizar também a sua vida aqui. Porque se você sabe que existe outra vida lá, você já vai ter outra percepção dessa vida. Mas se você não tem percepção de que outra vida não existe, aí fica dizendo que não crê, você só acha que só vai ser essa vida aqui. É o que a maioria das pessoas pensam. Por quê? Eles estão cegos no mundo espiritual. Não foi aberto o terceiro. Entende, pessoal? É isso que acontece. Aí o que é que ele fala mais? Nosso cérebro emite ondas conforme as emoções e o teor do pensamento. Entende? Então, o nosso cérebro emite ondas conforme a emoção e o teor do pensamento. Essas ondas são emitidas através das glândulas pituitária e hipotálamo, tá vendo? Que está na região do terceiro olho e são ligadas ao chakra. Aí, ó. Tá vendo? Está com a ligação, existe uma ligação. Existe três principais desses que está ligado, né? Que é emitido. Onda delta, que é o que? Quando você está na onda beta. Tristeza, estresse, angústia, perda. Então, é uma frequência que você deve estar nessa frequência aqui de tristeza. Onda alfa, você está calmo, relaxamento e profundo prazer. Entende porque é vibração? Entende, pessoal? Aí, onda gama, profunda meditação, são onda mais poderosa. Então, essa onda gama aqui leva você à meditação, tá vendo o que eu falo para as irmãs? Leva você a um tremendo ondas profundas meditando, entendeu? Então, é importante, entendeu? Aí ele fala, sintoma da abertura do terceiro olho. Quais são esses sintomas? Que a pessoa sente, né? Na maioria das pessoas tem esse sinal. Anote bem, viu, pessoal? Porque se você está acontecendo algum desses sinais aí, você está abrindo o terceiro olho, principalmente assistindo meus vídeos. Ele fala mudança na respiração, tem experiência de um fluxo mais constante e profundo na respiração. A pessoa então está respirando melhor, ela está mais zen, está mais serena, ela não está tão agitada, sabe? Uma pessoa, ela está respirando melhor, sabe? Que é uma pessoa que está constantemente meditando, tá, sabe? Aquela tranquilidade, nada vai mexer
com o emocional dela. Entende? Outro sintoma, sente-se uma maior irritabilidade e raiva. Isso acontece porque está acontecendo uma grande faxina interior e uma retirada do lixo emocionais. Essa reação é comum. Você entende agora, pessoal, porque às vezes as pessoas estão sentindo raiva, às vezes, quando assistem meus vídeos? Você entende agora porque às vezes acontece essa irritabilidade, você fica irritado, porque a sua espiritualidade está mexendo lá para o quê? Fazer o que ele fala? Ele disse, isso acontece porque está acontecendo uma grande faxina. Faxina é o quê, pessoal? Tirando sujeira, não é isso? Tá tirando as bagaceiras que existem lá dentro de você, do seu eu interior. Aí, ó, a faxina interior. Há uma retirada dos lixos emocionais. É o quê? Trauma, várias coisas que aconteceu. Então, quando você linka com a espiritualidade e é um sinal de que seu terceiro olho está abrindo para a visão espiritual, antes de acontecer a abertura do terceiro olho, você precisa passar por essa faxina. Porque você não pode adentrar lá o mundo espiritual assim. É preciso uma faxina ser feita pela espiritualidade mesmo. Então, ele aí diz assim, um dos sintomas é o quê? Que você está no processo de abertura. Você está naquele processo. Você se sente irritabilidade, você fica irritado com tudo. E raiva. Aí, principalmente quando assiste meu vídeo, sente, eu sinto a raiva desse Samuel, sabe? O que é isso? É a espiritualidade querendo fazer a faxina lá. Ele está querendo trabalhar. E você tem que permitir essa faxina. Entende? Aí ele diz, isso acontece porque está acontecendo uma grande faxina interior e uma retirada de lixos emocionais. Essa reação são comuns. Aí é comum, né? Mas após a ativação, a pessoa experimenta uma maior abertura da consciência. Então, depois que você passou pelaquela faxina, você vai ter uma abertura maior da sua consciência. Então, você vai ter uma visão, uma amplitude, né? É uma abertura da consciência, né? O que é que ele fala mais? Não apenas consigo mesmo. Aí, ó, não apenas de você. Você vai ter uma compreensão de você. Como as pessoas situadas ao redor. Ele fala, os cinco sentidos se tornam mais apurados. Então, o que? Você vai ter compreensão de você e das pessoas também, porque você vai ter uma leitura das energias, você vai ficar mais sensitivo, porque o seu sentido vai ficar mais apurado. Você vai também ter visão espiritual. Então, você vai ser uma pessoa que vai compreender o que está acontecendo no jogo. Então, a abertura do terceiro olho é importante para você entender o jogo que você está aqui jogando, entende? Você vai ficar com uma cinco sentidos mais apurado, porque a gente está com os cinco sentidos assim meio meia boca, sabe? Não está ainda completo. Então, quando você está no processo de abrir a terceira visão, que é do mundo espiritual, acontece essa faxina e depois dessa faxina há uma expansão da sua consciência. Porque você está estudando coisas que vai expandir. E aí o que é que acontece? Você começa a entender você, o seu ser, e começa a entender também as outras pessoas. Porque você começa a ter o sentido apurado, ler as energias das pessoas. Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais?
é, como é que se diz? Ele fala as pessoas situadas ao redor. Os cinco sentidos se tornam mais apurados. E há uma melhora na atenção. Olha, você fica com a atenção apurada. Outro sintoma comum é a intuição mais apurada. Olha que fala, você fica intuitivo, mais apurada. Sonhos vívidos e sonhos vívidos ou sonho lúcido prevê acontecimento do futuro. Então você tem sonho que prevê acontecimento do futuro e sonho sonho e vê as cores com mais nitidez. Então você vê as coisas com mais nitidez, porque você está lá no mundo espiritual, como é que se diz? Você está lá consciente, você está lá consciente mesmo, está vendo umas cores bem nítidas, né? As cores com maior nitidez ou aumento do sentimento de devoção. Então você fica mais, como é que se diz? Um sentimento mais assim para agradecer, sabe? Aquela coisa, obrigado, espiritualidade. Você fica mais com aquela coisa de devoção para a espiritualidade, aquele sentimento que é expresso através de arte. Aí, ó, você vai expressar, se você é músico, se você pinta, se você faz alguma coisa, sabe? De arte. E está sempre ligado com a espiritualidade. Aí, ó. Então você vai ser uma pessoa que vai ficar naquela devoção de agradecimento à espiritualidade, sabe? É uma pessoa mais isso. E sempre ligado com a espiritualidade, paz, equilíbrio e sabedoria. Olha o que vai dar em você. Vai dar tudo isso, paz, equilíbrio e sabedoria. E autoconhecimento. Então você vai ter autoconhecimento de si, vai ter uma paz melhor. Ai, eu nunca, a irmã me contou. Ela disse: Nossa, eu nunca me senti tão bem, irmão. Nunca me senti, eu nunca dormi tão bem, eu nunca me senti tão bem. Uma paz, meu Deus, que coisa está acontecendo comigo? Foi porque ela estava bem no terceiro ano. Tinha passado pela faxina, né? Antes ela estava irritada, estava, sabe, estava mexendo lá, trabalhando nas emoções. Depois ela falou: Nossa, irmão, nunca me senti, nunca tive dormir tão bem, nunca eu me acordei assim. Chega lá, chorou, chega lá, sabe, se emocionou. Por quê? Ali foi uma conexão dela com a espiritualidade. Abriu o terceiro olho. Então ela está tendo isso, está tendo maior paz, equilíbrio, sabedoria para refletir as coisas, autoconhecimento, sabe? Então acontece isso, pessoal. Entende? Essas coisas acontecem com aqueles que buscam a espiritualidade, né? Aí ele fala o quê? Que sempre ligado à espiritualidade, paz, equilíbrio e sabedoria e autoconhecimento. Então são sintomas de quando você abriu o terceiro olho, pessoal. Você abriu o terceiro olho, você sentiu algum sintoma desse? Eu tô sabendo aí que tem pessoas que estão sentindo raiva do que eu tô falando aqui. É um sintoma de que a espiritualidade, você está no processo da espiritualidade fazer a faxina. Você tem que permitir a faxina. Para que você venha depois da, você não viu, depois da ativação, vem o quê? Uma expansão maior da sua consciência. Vem a sabedoria, vem todas essas coisas, você vai sentir mais paz, você vai. Entende? Mas primeiro tem que existir essa faxina. E é por isso que está incomodando a espiritualidade. Você ouve meu vídeo, incomoda. Incomoda, incomoda. É verdade, não é fácil não, pessoal.
É uma incomodação muito grande, né? Mas tem que acontecer isso para que essa faxina aconteça. Entende, pessoal? Aí, como é que se diz? Será que é coisas dos espiritualistas, mas será que a Bíblia fala sobre abertura de terceiro olho, essas coisas para ver o mundo espiritual? Será que a Bíblia fala disso? Pergunta é essa. Essa daí vai falar para aqui para meus amigos evangélicos aí que vai para grupos evangélicos. Será que fala também sobre essas coisas, a Bíblia? Eu achei aqui uns versículos, vamos ler aqui para ver se corresponde com o que a gente está falando. Aqui em Mateus 6, 22. Repare bem, viu? Que é Jesus falando aqui. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grande será as suas trevas. Serão as suas trevas. Olha o que ele fala, pessoal. Ele está falando aqui, a candeia do corpo são os seus olhos. Mas ele está falando de que corpo? Do corpo natural? Ele está falando de um olho, que é uma visão espiritual. Entende? É isso que as pessoas não estão entendendo. Estão pegando aqui, trazendo para a materialidade. O que é que ele fala? A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, mas como os olhos vai ser bom? Aonde é que você já viu o olho bom? Você está vendo que ele está falando lá do seu ser? Se seu ser for aberto e ter uma visão das coisas boas, espirituais, aí ele diz o quê? Todo o teu corpo será luz. Então, qual é o corpo que vai ser luz? Não é o corpo espiritual? Então ele está falando de um corpo espiritual, pessoal, aqui. Viu? Isso aí é para os evangélicos perceber aí que tá pegando isso aqui na literalidade, ele perceber aqui, ó. O teu corpo terá luz. Qual é o corpo que tem luz? Você, a pessoa que já saiu do corpo, ela já viu. Qual é o corpo dela que tem luz? Eu já vi. O meu corpo espiritual tem luz, que é um corpo energético. Entende, pessoal? É que muitos não estão entendendo. Então ele está falando aqui, abrir o terceiro olho, está falando do olho espiritual. Porque para o seu corpo espiritual ter luz. Porque se o seu olho espiritual não abre, o seu corpo espiritual não tem luz, tem sujeira. Então é preciso passar pela faxina, a faxina espiritual, para abrir, ativar esse terceiro olho, para que você tenha luz, o seu corpo espiritual seja luz. E essa luz começa a irradiar para fora, o qual vai, como é que a gente falou do próximo vídeo, que foi como é? Falando sobre o campo áurico. Vai criar um campo áurico, a aura da pessoa vai começar a brilhar, vai começar a expandir. Porque o seu corpo, aí, o teu corpo terá luz. Aí ele diz assim, ó, se porém os teus olhos forem maus, é o quê? Não for aberto para essas coisas espirituais, para você ter uma visão boa, o teu corpo espiritual será tenebroso. Não tem luz, não tem luz. Portanto, a luz que há em ti são trevas. Então, não tem luz, a luz que há em ti não são trevas.
o quão grandes serão suas trevas. É disso que Jesus está falando aqui, pessoal. Do terceiro olho, da visão. Por isso que ele fala, a candeia do corpo, a candeia é a luz, né? A luz, candeia é luz. A candeia do corpo são os olhos. Que olho? Olho natural? Entende? Aí ele diz só um olho, de sorte que se teu olho for bom, olhe bem, as pessoas pegam isso para a eternidade, mas é o olho espiritual. Forem bom, todo o teu corpo terá luz. Então, qual é o corpo que vai ter luz, pessoal? Não é o corpo espiritual? Entende que muitas pessoas, quando se não tiver a direção da espiritualidade, se perde no que Jesus está falando? Se perde. Principalmente aí os evangélicos, né? Então, ele está falando de um corpo espiritual e um olho espiritual. Você tem que abrir o olho espiritual para que esse corpo espiritual que você tem tenha luz, tenha luz. O teu corpo terá luz. Ele fala, por isso, se seu olho for aberto, for bom, ele vai ter luz, ele vai brilhar, como eu falei lá da aura. A gente vai aumentar a energia, você vai ter expansão da consciência. Você não viu lá o espiritualista falar? Depois que você passa pela ativação, você vai ter uma expansão da consciência, você vai ter paz, você vai ter autoconhecimento, você vai ter isso. Então, o teu corpo vai ser luz para isso. É o que Jesus falando. Aí ele fala no 23, se porém os teus olhos forem mal, não forem abertos para o mundo espiritual, o teu corpo espiritual é tenebroso, tenebroso. Portanto, a luz que há em ti são trevas, que são grandes serão as suas trevas. Entende, pessoal? Essa revelação que a espiritualidade me deu, vai para esse evangélico, que Cristo está falando aqui da abertura do terceiro olho, para que seu corpo espiritual se torne luz. Entendeu? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Né? Lucas 11, 34. A candeia do corpo é o olho, sendo, pois que teu olho bem, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. É o mesmo versículo, mas que está trazido aqui em Lucas. Você está vendo que ele está falando? A candeia do corpo é o quê? Não é a sua alma? A sua alma? Então, ela tem um olho. A sua alma tem um olho no mundo espiritual. E o que ele fala? E o olho sendo, pois, o teu bom for aberto, também todo o teu corpo será luminoso. Que corpo é esse que vai ser luminoso? Entende, pessoal? Entende que tá falando do terceiro olho, Cristo está falando do terceiro olho aqui, e as pessoas não percebem. Aí quando fala lá em terceiro olho, isso é coisa espiritualista, é coisa da espiritualidade. Está trazendo a informação. E a Bíblia já traz a informação aqui. Olha o que Jesus está falando. A candeia do corpo, de que corpo? Do corpo, desse corpo carne? Não, o corpo espiritual. E os olhos sendo, pois, os teus olhos bons, que é o olho espiritual, também todo o teu corpo será luminoso. Então, o corpo espiritual vai ser luminoso, mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Entende o que Jesus quer dizer? Que você tem que abrir o terceiro olho, e é por isso que na passagem daquele terceiro olho você vai sentir irritabilidade, você sabe,
você vai mexer com você, porque ele vai fazer a faxina, vai tirar a sujeira, para que o seu corpo brilhe, seus olhos fiquem agora bons, voltada para as coisas espirituais, e aí seu corpo será luminoso e você vai brilhando, brilhando, vai brilhando como a luz da aurora. Você não vê? Você vai brilhando até chegar dia perfeito. Tá certo, pessoal? Entende aí, vocês que são evangélicos? Agora vamos cá, mais um versículo que eu achei aqui. 2 Coríntios 3, versículo 15. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é ligo a antiga aliança. Não foi retirado porque somente em Cristo que aquele é removido. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O que é que o apóstolo Paulo está falando aqui? Na verdade, as mentes deles quem? Ele está falando dos judeus, né? Que estava só na antiga aliança. Então, os olhos deles espirituais não foram abertos. Eles estavam fechados aí, ó, fecharam. Então, fecharam os olhos espirituais. Ele está falando aqui mente, mas é o olho espiritual. Foi fechado. Pois até hoje o mesmo véu, aí tem um véu. É o véu do esquecimento das pessoas. Entende? Até hoje mesmo o véu permanece quando é liga a antiga aliança. Ele está preso lá na antiga aliança. Não foi retirado porque somente em Cristo, que ele é removido. Essa cegueira espiritual só é removido em Cristo. Entende? Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é... Então ele está falando do seu olho, porque ele está lá falando da mente fechada, é o olho. Então ele está falando, quando uma pessoa é convertida a Cristo verdadeiramente, ela passa por esse processo do lado do terceiro olho, que é a faxina por dentro. Então é por isso que ele diz, mas quando alguém se converte verdadeiramente, né, esse aí que vai para a igreja, eu estou convertido, não é verdade, ele só é religioso. Mas uma pessoa que é convertida verdadeiramente ao Senhor, o véu, esse véu aí que está no mundo espiritual, cegando a sua visão do mundo espiritual, de enxergar o mundo espiritual, é retirado. Ele falou, o véu é retirado. Por quê? Porque o véu estava empatando nas mentes dele, se fecharam. Então, tem muitos ainda assim. No grupo religioso está com a mente fechada, porque não abriu ainda o terceiro olho, não abriu a visão espiritual. Entende agora, pessoal? Entende o que o apóstolo Paulo está falando? Entende? Que ele está falando de abrir os olhos espirituais para você entender as coisas espirituais que Cristo está falando. E ele disse, esse véu só é retirado porque é somente em Cristo. Você tem que receber. E Cristo, você não viu mostrar você? E Cristo, ele está à porta, ó. Porque ele quer entrar para cear com você. Ele está batendo aonde? No seu coração de carne? Não, está batendo na sua alma. Ele quer entrar lá porque ele quer o quê? Cear lá com você. Mas antes de cear com você, a sua casa está suja. É preciso fazer o quê? Uma faxina. Entende agora? Entende, pessoal? Entende porque tem que existir a faxina? Incomoda, dói um pouquinho? O médico, você não viu falar, eu falando essa metáfora, que o médico
para limpar a ferida, vai doer um pouquinho. Vai doer. Ele é um médico. Ele é um médico que precisa limpar e curar as feridas para que ali, quando você se sentar, você seja um novo homem, uma nova mulher, sentar com Cristo e cear com Ele. Entende agora, pessoal? Olha, se não tem a visão espiritual, você se perde nas coisas que está falando. Ele está dando um exemplo de que aqueles judeus estavam cegos por causa da antiga aliança, por causa da lei, mas não foi retirado porque somente em Cristo que ele é removido. Mas quando alguém se converte ao Senhor verdadeiramente, o véu é retirado. Então, a cegueira do mundo espiritual, você abre a visão. Então, o terceiro olho está ativo. Foi ativado. Entende, pessoal? Entende agora o que eu estou falando? Ó, essa aqui é para os evangélicos lá que acham que esse negócio de terceiro olho é balela, viu? Vou mostrar para você mais outro versículo aqui que vai provar que um servo de Deus aí, um que foi usado por Deus, ele tem essa visão, abriu o olho também do servo dele. Está aqui em 2 Reis 6, 16 e 17. Vamos ler aqui. E ele disse, não temas, porque mais são que estão conosco do que estão com ele. Então, o que? É Eliseu, né? Eliseu falando para o moço, não temas, porque são mais o que estão conosco do que estão com ele. Por que ele tinha essa certeza? Ele disse, ele orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu o olho do moço e viu, eis que um monte estava cheio de cavalo e carro de fogo ao redor de Eliseu. A pergunta é, pessoal, que olho ele abriu ali do moço? Porque o moço estava com medo, né? Tava, ai meu Deus, agora vamos morrer, Eliseu. Ai, estavam lá no monte e os soldados, o exército lá do rei cercou tudo. Ai, Eliseu, é hoje. Prepara que a gente já vai, viu? Ai, vamos morrer. Eliseu disse, não temas, não temas. Maior é o que está conosco do que o que está com ele. Eliseu estava tranquilo porque ele tinha a visão do terceiro olho aberto e estava vendo o mundo espiritual. E o que é que estava no mundo espiritual? Depois que o Senhor abriu os olhos do moço, o que é que estava no mundo espiritual? Aqui, ele fala, eis que viu que o monte estava cheio de cavalo e carro de fogo. Fogo consumidor ao redor de Eliseu. Tava lá, ó, um exército lá de carro de fogo, um poder grande. Então Eliseu estava, ó, tranquilo. Enquanto o moço, que era o servo de Eliseu, estava assustado, porque ele estava com os olhos fechados da espiritualidade. Ele não estava vendo. Entende, pessoal? Entende agora que existe terceiro olho na Bíblia? Entende agora que não é uma coisa somente da espiritualidade dos espiritualistas? Entende? Principalmente você, evangélico. Ontem um cidadão aqui, meu amigo aqui, é aqui que ele tem até uma barbearia aí, mandou uma mensagem para mim porque ele viu lá o título Corpo Áurico, que eu estava falando do Corpo Áurico. Ele nem assistiu o vídeo,
Aí me mandou uma mensagem dizendo, não, isso não tem nada de... Ele tá assistindo meus vídeos, não tem nada de espiritual isso, não tem nada de coisas do evangelho que não sei o que, não sei o que, falando. Eu digo, irmão, você assistiu o vídeo? Assista o vídeo, depois você como é, comenta ele. Depois você se tiver alguma dúvida, você pergunta. Eu coloquei aí versículo bíblico também. Você pergunta, eu falei com ele. Se tiver uma dúvida, porque você tem pergunta, ele diz, não, não vou assistir porque esse título aí já não tem, esse negócio já não tem na Bíblia. Ele diz que, como é que você sabe que não tem na Bíblia? Você nem assistiu o vídeo? E diz que é um leitor da Bíblia aí, que é evangélico, né? Vê lá se não tem campo áurico lá que eu mostrei lá na Bíblia. Vê lá ele se não tem. É igual aqui, ó. Eliseu orou e disse ao Senhor, peço-te, Senhor, peço-te. E o Senhor abriu o olho do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalo de fogo, carro e cavalo de fogo ao redor de Eliseu. Então ele estava vendo isso aonde ali? No mundo espiritual. Então foi aberto que olho? No mundo espiritual. É por isso que Jesus está falando, Cal, em Lucas 34, a candeia. Então, a candeia, ok? Candeia é luz, né? Do corpo é o olho. Mas que olho? Esse olho, ele está falando desse corpo, é esse olho aqui que ele está falando? Você entende, pessoal? Se a gente não meditar, não pedir orientação da espiritualidade, a gente fica perdido. A gente fica perdido, pessoal. É o que está acontecendo com muitos aí. Estão perdidos e estão se perdendo os outros também. Porque tem que ter essa sinceridade, pessoal, com o mundo espiritual para que aconteça as coisas sinceras. Entende? Então, a candeia do corpo é o olho. Olho, tá vendo? Tá no singular olho, então é um olho espiritual. É o olho. Sendo, pois, que teu olho bom, aí o teu olho é bom, também todo o teu corpo será luminoso. Mas ele está falando de qual corpo que vai ser luminoso. Por exemplo, seu corpo está iluminando agora, mas tem um corpo que está iluminando, que está dentro, que é o corpo espiritual. Ele é de luz. Ele vai brilhar. E ele vai brilhando, tanto brilhando, para que ele chegue ao dia perfeito. Mas ele está falando aqui que você tem que abrir esse olho. Ele está falando que a candeia do seu corpo é o que vai iluminar o corpo espiritual. É esse olho espiritual, é a abertura desse olho. Sem você abrir esse terceiro olho, que é o olho, a visão do mundo espiritual, você não vai ter o seu corpo espiritual brilhando. Não vai ser luminoso. Então, mas se for mal, se não for aberto, ele está fechado para as coisas espirituais, não for aberto esse olho, é mal, né? Também o teu corpo será tenebroso. É bem claro, né, pessoal? Tá bem claro. Porque eu estou explicando aqui, vocês vão entender, mas você já leu esse versículo, mas não está entendendo. Porque tinha que fazer a linkagem com outra coisa, que é o quê? Com a terceira visão, que é que os espiritualistas falam. Eu acho que nem o espiritualista usa esses versículos, sabe? Eu estou usando aqui, foi uma revelação agora que eu tive de manhã da espiritualidade, né? Quando eu estava fazendo um estudo aqui. E ele está falando disso, sabe? Então eu usei tanto Mateus como Lucas, eu usei os dois versículos porque esse versículo pulou aos meus olhos. Sabe, pessoal?
Então é isso, pessoal. A gente, como é que se diz? Temos o terceiro olho, a terceira visão. E quem faz conexão com o nosso terceiro olho, a gente precisa cuidar do nosso corpo, a nossa, que é o quê? É a glândula pineal. Você viu o que ele falou aqui? A glândula pineal. Ele falou aqui, a glândula pineal localizada no centro do cérebro e no meio da terra, relação com tais capacidade intuitiva e percepção sutil. Essa glândula possui semelhança com o globo ocular. Ambos possuem membrana cristalina e receptores de cor. Então, é essa glândula pineal. Vocês pesquisem mais sobre essa glândula pineal, porque ela é um órgão tão pequenininho, parecendo uma sementinha que está dentro aqui do nosso cérebro, que ela que faz esse contato também com o mundo espiritual, sabe? Os, os cientistas aí, os pessoal já pesquisaram, viram que ela tem uma grande importância. E a alimentação, as coisas que a gente está colocando para dentro, está calcificando essa glândula pineal, que está bloqueando a nossa interação com o mundo espiritual. Porque quem é que está fazendo isso? Quem é que já sabia disso? Porque sabe, porque se você tem uma abertura no mundo espiritual, você vai saber que você só não existiu aqui. Você tem uma vida espiritual também. Então, a Matrix não quer isso. Ele não quer que você expanda. Por quê? Se você expandindo, abrindo os olhos, como Jesus disse, os olhos, o seu corpo todo vai ser luminoso. Que corpo? O corpo espiritual. Então ele não quer, porque se você for crescendo espiritualmente, a sua luz vai expandindo, você vai se tornar um Deus aqui na Terra. Então a Matrix não quer isso. Então por isso que a Matrix preparou esses venenos aí para dar a gente, para calcificar essa glândula, porque ela sabe que essa glândula pineal tem importância nessa abertura do terceiro olho. Mas tem pessoas que mesmo assim estão abrindo essa visão por causa do conhecimento, da expansão que ela vem ouvindo. Então, por isso que é importante ela ouvir aqui meus vídeos para expandir a consciência dela. A minha filha já foi uma aí, já experimentou. A minha filha já experimentou uma saída do corpo aí, ficou meio com medo, mas é normal acontecer isso, porque tem que sentir um medinho, mas depois vai acostumando. Quando for saindo frequentemente, você vai acostumar, porque é uma coisa que a gente devia já estar acostumado. Você vê que criança, ela tem saída do corpo, mas depois é bloqueada. Quando ela cresce, ela é bloqueada, porque é colocado alimentação, é falado coisa na religião, entende? Então aquilo bloqueia essa interação com o mundo espiritual. É isso, pessoal, que acontece. Entende? Então eu espero que isso ficou bem claro, né? Até para o meu amigo aí que é daqui da barbearia, que ele é evangélico e tal. Ele viu lá o conceito lá, diz que não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Agora falta ele ter abertura para entender essas coisas, sabe? Que a espiritualidade quer trabalhar nele também, quer abrir a visão espiritual dele, mas ele está dificultando isso. Mas se ele continuar ouvindo, percebendo as coisas, vai abrir a visão. Todos que atento no que eu estou falando, vai ter a visão aberta. Tá bom, pessoal? Graças a Deus, mais um vídeo. Eu espero que esse vídeo o pessoal escute aí e expanda a sua consciência, cresça
no conhecimento. Porque essas informações estão dentro de você. Eu já falei, né? Essas informações estão dentro de você. É o que Cristo também pregou. Cristo pegou. Ele pregou coisas que a sua consciência já sabe. Por isso que quando a gente lê, às vezes, até o que Cristo falou e os apóstolos, aquilo começa a identificar com a gente. Por quê? Porque é uma coisa que já está dentro da gente. Mas porque a gente esqueceu, né? Casa do véu precisa ser retirado, a gente aí esqueceu, mas vamos lembrando, vamos expandindo a consciência, vamos entendendo essas coisas. É assim, pessoal, a gente está no escuro. A gente está no escuro e a gente precisa de luz. Quem está no escuro precisa de quê? Botar uma candeia para iluminar tudo, né? Precisa de luz. Então, quem está no escuro precisa de luz para clarear. Se você não tiver luz, você vai ficar nas trevas, né? Foi o que Cristo falou. Graças a Deus, mais um vídeo, pessoal. Agradecer aí os pessoal das minhas redes sociais. Tão assiduamente, graças a Deus. Pessoal, ajude no like, ajude. Não pode ajudar em dinheiro, não tem dinheiro? Tudo bem. Dinheiro é uma coisa secundária, não é muito importante. Importante é o trabalho que a espiritualidade vai fazer em você. Mas você pode ajudar. Dá um like ali, compartilhar com algumas pessoas que você conhece. Precisa ouvir uma mensagem assim para espiritualidade trabalhar na vida dele, sabe? Então, vai fazendo isso aí, tá? E obrigado por tudo, graças a Deus. Até a próxima, se Deus quiser.